Para cada fase eu estudei de um jeito. Prova objetiva. Eu pensava o seguinte, vou fazer uma prova objetiva. Quando se faz uma prova objetiva, você não tem consulta, como regra. Eu não sei se continua assim em todas as provas, mas como regra, numa prova objetiva, você não tem consulta, não tem material para consultar, não tem legislação, jurisprudência, nem nada. Pois bem, se eu não terei a lei, o que provavelmente vai cair? Eu imaginava o seguinte, provavelmente vai cair lei, jurisprudência e doutrina não complexa, doutrina pacífica. E isso pensando como examinador. Na época, quando eu fiz a prova objetiva, salvo engano, eu tinha 21 ou 22 anos e eu pensava da seguinte forma, o examinador não quer incômodo nessa prova. O examinador quer fazer a questão, alguém vai lá, acerta ou erra e acabou. Passa para frente, passa para a próxima fase. O examinador não quer que o indivíduo faça o concurso, comece a judicializar, porque aquela questão é divergente, porque falou que o STJ decide assim, mas tem uma decisão do STJ de 5 anos atrás que fala de outro jeito. Não quer isso. Ninguém quer esse tipo de incômodo. E aí a regra geral que eu entendo até hoje, se nada mudou, mas eu entendo que é assim, é que prova objetiva é coisa pacífica. Não vai tentar inovar, não vai tentar criar divergência, não vai tentar falar posição majoritária ou minoritária de qualquer modo, sem muita certeza. O examinador vai ter cuidado. E para ter cuidado, ele tem que falar coisas que estão, obviamente, em algum lugar. A legislação está obviamente. A legislação se diz que o princípio tal é assim, então é aquilo. Se a regra de competência é assim, então é aquilo. Se o examinador fala em outro sentido, ele vai considerar que está errado. Se fala naquele sentido que está na lei, ele considera que está certo. Daí é algo até um pouco intuitivo. O examinador não quer esse incômodo, então ele vai fazer questões com coisas que não tenham divergência. E se você não tem a possibilidade de consultar a lei na prova, o provável é que o examinador faça questões com a lei. Por isso eu lia bastante a legislação. Código Penal, Código de Processo Penal, Civil, Processo Civil, Tributário, tudo, Constituição, leis do direito administrativo, que é muito espalhado. Enfim, eu estudava isso para garantir pontos, porque eu sabia que o examinador viria com questões realmente, e aí no duplo sentido, realmente objetivas. Objetivas no sentido de marcar e objetivas que não poderiam ter muita subjetividade, muita interpretação. É prazo assim, é competência assim, é a regra assim e acabou. É tal requisito e não tem o que discutir. Portanto, eu estudei bastante a lei, porque eu sabia que não teria lei na prova objetiva e que os examinadores usariam muito a lei para não criar divergências, para não ter risco de anular questões. Jurisprudência. Eu estudava jurisprudência pacífica. Não ficava entrando em jurisprudência do TJ, do TRF. Estudava jurisprudência do STJ e do STF, principalmente informativos, que são os que caem mais, ou decisões de recurso repetitivo, controle concentrado de constitucionalidade, coisas mais pacíficas. Eu estudava seguindo os informativos e às vezes fazia pesquisas temáticas. Por exemplo, renúncia à renúncia da representação. Eu pesquisava isso no STJ, no STF, para ver o que aparecia. Natureza jurídica da ação penal da Lei Maria da Penha. Eu pesquisava isso, eu não esperava aparecer um informativo. Eu pesquisava esse tipo de conteúdo para ter uma ideia. Eu olhava o edital, olhava o que poderia cair e botava no site do STJ e do STF para ver alguns julgados. Copiava ali a parte que tinha exatamente o entendimento e guardava tudo. Doutrina. Eu estudava doutrina não complexa para a prova objetiva. Para a prova dissertativa, bem mais pesado. Doutrina muito mais pesada. Para a prova objetiva, eu tenho que saber as características, eu não tenho que saber que tem um filósofo alemão que diz tal coisa. Isso é para a prova oral de tribuna e dissertativa. Para a prova objetiva, tem que saber as características do inquérito policial, quais são as classificações dos direitos reais, quais são os princípios dos direitos reais, esse tipo de coisa, os princípios da sucessão, da herança, enfim,
Tinha que saber essa questão mais básica, que não tinha divergência. Todo mundo diz que tal princípio é um princípio dos direitos reais. Então, beleza. Então é isso que eu tenho que saber. Eu não tenho que saber que tem uma divergência sobre tal assunto. Não precisava entrar tanto nisso nessa prova objetiva.